Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! 17h03 está marcando o digital eletrônico, o relógio atômico da Bandeirantes. Estamos no ar com o Esporte em Debate. Você participa do Fala Galera de hoje. Guarani merecia ter saído com um resultado melhor em Maceió. Perdeu por 1-0 para o CRB. E você aceitaria Brigatti no lugar de Pintado neste momento? Pintado continua como treinador, né? Mas estamos aqui especulando a sua opinião, o que você pensa de uma situação como essa, se você acha que o Pintado, com a saída do Pintado, se o Brigatti poderia ser o treinador. 971021493 é o WhatsApp para você participar conosco. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que tenhamos uma ótima semana de trabalho, né? Muito produtiva, como sempre. Vamos ao Fala Galera de hoje. O Guarani merecia ter saído com o melhor resultado de Maceió? Na minha opinião, não. Não gostei do Guarani. Pedacinho no primeiro tempo, mas o Guarani não foi nem sombra dos outros jogos. O desempenho não foi legal. Você aceitaria Brigatti no lugar do Pintado nesse momento? Não sei se treinador vai resolver o problema na ponte. De qualquer maneira, aceitaria. Eu acho o Pintado bom e também acho o Brigatti um bom treinador, Batista. E você participe mandando para cá suas participações pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Com Gabriel Ribeiro, no coração da Rádio Bandeirantes, manipulando o som digital de alta qualidade. Lucas Pessoa, as imagens no corte das imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no ar e atenção, pautas do Guarani no programa de hoje. Louser diz que elenco também ficou indignado com a derrota após o revés para o CRB.
Guarani se reapresentou nesta segunda-feira, visando o próximo compromisso com o Novo Horizontino. Partida marcada para o próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro. Com o retorno de Lucas Araújo, Louser vai poder contar com força máxima para a próxima rodada. Contra o CRB, o Bugre perdeu uma invencibilidade de 5 partidas. Eram 4 vitórias e apenas um empate. Mike se firma na lateral esquerda e diretoria abre conversas para a permanência do jogador. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Ex-Guarani conquista a artilharia da Copa do Brasil. Entre no site para saber quem é, hein? É jogador formado na base do Bugre. E as pautas da Ponte Preta. Pintado fala sobre trabalhar o emocional da equipe. Fala também sobre lutar para não cair. Após derrota para o Mirassol, Ponte cai para a 15ª colocação e vê distância da zona de rebaixamento diminuir para 5 pontos. Macaca segue na preparação para o duelo contra o ABC. Partida marcada para sábado, às 18 horas. Jé suspenso, foi expulso na última partida, é desfalque. Luiz Felipe retorna após cumprir suspensão pelo 3º cartão. Com problemas na coxa, Fábio Sanches e Gabriel Silva serão reavaliados durante esta semana. A tendência é que os dois ainda não fiquem à disposição. Elvis perde espaço com Pintado e acumula 2 jogos no banco sem entrar. 4º pior visitante com apenas 2 vitórias nos 14 jogos. 26% de aproveitamento. Ponte desafia jejum na Série B com jogos fora de casa. São 3 empates e 3 derrotas nos últimos 6 jogos distante do Majestoso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. João Brigatti pode assumir o lugar de Pintado. O que sabemos? Destaque do portal, entre lá para você saber mais a respeito dessa notícia. E olha, hoje teremos notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um tema para colocar no programa de hoje a sua opinião. Notícia 1. Flamengo decide pela saída do técnico Jorge Sampaoli e encontra divergência na maneira de como irá pagar a multa rescisória de 14 milhões para o treinador. Tite segue no radar da equipe carioca para substituir o argentino. Notícia 2. Homem furta telefone de Lugano em jogo do São Paulo, mas é detido pelo ex-zagueiro. Ídolo tricolor foi reconhecido por torcedores do lado de fora do Morumbi e percebeu quando um rapaz tirou o aparelho do seu bolso. Notícia 3. A um passo da Série B, torcida do Paysandu lota aeroporto para receber o time e faz festa nas ruas de Belém. Papão desembarcou na capital paraense por volta de meia-noite desta segunda-feira, após vencer o Botafogo da Paraíba fora de casa e encaminhar o acesso. Torcedores acompanharam o ônibus da equipe bicolor até o estádio da Curuzu. 17h10, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Eu nasci para cuidar de Campinas. Desses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in, mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve, lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, entrada das Colinas. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região.
No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta a partir das 10:07 da noite na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco que hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo válido pela 15ª rodada da competição na Arena Independência. Jogam América Mineiro e Vasco. Em caso de vitória, o Vasco deixa a zona do rebaixamento. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, finalização de mais uma rodada. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Avaí e Juventude. E às 9 da noite, Novo Horizontino e ABC. Torcedor do Guarani fica de olho nesse jogo do Novo Horizontino, porque em caso de vitória, o time de Novo Horizonte ultrapassa o Bugre na tabela de classificação. O Guarani com a derrota ficou com 50 pontos na terceira colocação. O Novo Horizontino é o quarto colocado com 48. Torcedor da Ponte também de olho no jogo do Avaí. O Avaí é o 16º colocado com 30 pontos, vencendo iguala a pontuação da Ponte, que tem 33, mas passa a Macaca pelos critérios de número de vitórias. Em contrapartida, uma vitória da Chape fará com que a Chape chegue a 31 pontos, mande o Avaí para a zona do rebaixamento e também encoste na Ponte Preta. Além disso, destacando que amanhã é dia de Copa Sul-Americana, jogo de ida da semifinal da competição, tem Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. O Palmeiras pela Libertadores da América jogará na quinta-feira, 9h30 da noite, em La Bombonera contra o Boca Juniors. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:17. Esporte em debate. Você está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda aí um like. Dê um like aí pra nós. Joinha. E muito obrigado pela sua audiência. Ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Muito boa tarde, amigos de futebol. Aqui é o Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano, sofredor. Olha, coisa mais difícil é você torcer para os outros adversários da Ponte Preta não ganhar, perder, que aconteceu essa semana, né? Todos os resultados dos times que estão correndo no rebaixamento perderam, o outro empatou. Porque o time da Ponte Preta é muito ruim. O nosso técnico, desde quando ele entrou na Ponte Preta, quantas rodadas já são, né? Até agora, cada jogo ele põe um time. E individualmente a Ponte é muito ruim. O Elvis tem que jogar nesse time, nem que for com uma perna só. Mas é muito ruim, lateral direito, meio de campo, é muito ruim. Ora, sinceramente, eu me estresso totalmente com esse jogo da Ponte Preta. Ultimamente é só estresse. É muito ruim, não sei quem que contrata esses jogadores. Não tem esquema, o time erra passe de 2 metros. Todo mundo que pega a bola quer chutar pro gol, não tem aquele toque de bola, ninguém vê o companheiro mais livre, não passa a bola, quer chutar pro gol. Infelizmente, para a Ponte Preta, se não cair, vai ser um milagre, porque o time é muito ruim. Um abraço para todos aí. Milton, Jardim Chapadão. Abraço, mais um. Olha, aqui é Eloir que está falando, né? Não sou o Bianca e não sou o meio de campo do Sampaio Corrêa. Eu colocaria, não tiraria Pintado, não. Colocaria Brigatti mais Pintado no banco, né? E colocaria para jogar Elvis, Souza, ou o Filipinho, ou o Amaral, né? Ou o Leonaldo. Deixar o cérebro pensante do time, né? Que é o Elvis, criando jogadas junto com os atacantes, que poderiam ser 2. Agora, no momento, eu sei que o Jé está expulso, né? Então, coloca lá 2 atacantes e meio de campo criativo, sem dar estourão para frente, pelo amor de Deus. Obrigado. Aqui é Eloir, Ponte Pretano, desde a fecundação, quando o óvulo encontrou com o espermatozoide. É isso aí. Sensacional, hein? Mais um. Olá, boa tarde. Olá, Batista. Olá. Ô, Batista, o Daniel Paulista ele fez 60 pontos com o Guarani.
Na época o Isaac estava jogando muito, o Regis estava jogando muito, aí veio o Jamerson, né? O time de 21 com o time do ano passado com o Moça era mais time que esse time de hoje, foi o do Loser? Vocês podem responder para mim? Muito obrigado, hein? Abraço. Bom, CH, vou passar essa bucha para você. O time do Daniel Paulista era melhor do que o time atual do Guarani ou não? Não, não era. O atual é melhor. Agora eu fico pensando, né? Mas qual que é a importância disso? Com todo respeito à pergunta, qual é a importância disso? Aquele time não subiu. E esse time tem total chance de subir. Essa pergunta tem um pouco de significado, com todo respeito, já está respondida a pergunta, quando terminar essa fase de 38 rodadas. Aí pelo resultado você compara. Mas antes, eu não tenho nenhuma dúvida. Esse time agora, do Humberto, é melhor do que o time do Daniel Paulista. Carlos do Jardim do Lago. Pintado não treina o ataque. Faz o que numa semana de treino? Os laterais não descem nem cruzam. Os volantes não marcam nem sabem fazer um passe de 5 metros. E nem chutam em gol. Meia não existe. Por que insistir em 3 atacantes? Se a bola não chega, só o Pintado para enganar que treina esses caras sem vontade, sem garra. E o Carlos do Jardim do Lago está dizendo, corrigindo a informação da Band. O jogo é Avaí Juventude e não Avaí Chapecoense. Do almoço, Batista. É. Porque eu fiz uma confusão gigantesca na minha cabeça, não sei porquê, que jogariam, que a Chapecoense enfrentaria o Juventude. Mas eu corrigi na hora do almoço e tá tudo certo. Confusão foi minha, hoje. Avaí Juventude hoje, 18h30, é daqui a pouco, hein? Olho nesse jogo. Jogo importante para os 2 times de Campinas. Juventude com relação à ponta de cima, importante para o Guarani, e Avaí ponta de baixo, importante para a Ponte Preta. Jogo. Empate. E outro jogo que também interessa, no caso esse aqui só a ponta de cima, Novo Horizontino e ABC. Hoje, 21 horas, partida que será realizada lá em Novo Horizonte. Aqui interessa a ponta de cima, porque se o Novo Horizontino vencer, Guarani cai uma posição. Guarani pode cair 2 posições caso o Juventude vença o Avaí. Mas se houver um empate entre Avaí e Juventude e houver uma vitória do Novo Horizontino, o ABC não ganha de ninguém, né? ABC é saco de pancadas e o jogo é em Novo Horizonte. Então é mais provável o Novo Horizontino vencer o ABC do que ter um vitorioso na partida entre Avaí e Juventude. Então é o seguinte, Guarani é o 3º colocado, Vitória 55, Sport 53, Guarani 50, Novo Horizontino 48. Se ganhar, vai a 51. Passa o Guarani, fecha a rodada com 50. Mas se o Juventude vencer, vai a 50. E aí é o seguinte, Juventude tem 14 vitórias. Guarani tem 14 vitórias. Se o Juventude vencer, vai a 15. Guarani sai do G4. Então, olho nesses 2 jogos de hoje. 17 horas e 25 minutos. Atenção, vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a nossa imensa região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento, viu? Para atender
à sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com muito mais rapidez, eficiência e segurança. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris, Avenida John Boyne Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Então siga o Instagram, @aeropisos, ou então faça contato pelo WhatsApp 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. 17h26, informações do Guarani, o Bugre chegando no pedaço, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate chegando com as informações do Guarani. Bugre que já deixou de lado a partida contra a equipe do CRB, derrota pelo placar de 1-0, jogo realizado no último sábado lá no estádio Rei Pelé, e pensa agora no próximo compromisso. Vai ser em casa, contra o Novo Horizontino, no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estádio Brinco de Ouro que pode ser fundamental para o Guarani nesta reta final do campeonato na briga pelo acesso. A meta do Guarani é alcançar os 65 pontos até aqui na competição, ou no final dela, para que o acesso seja consolidado. Ou seja, se vencer as 5 partidas que restam em casa, o Guarani alcança esta marca de 65 pontos, por isso é fundamental o apoio da torcida, mais uma vez, para esta partida. O técnico Humberto Louser, que não vai ter problemas, não tem nenhum desfalque, nenhum jogador está suspenso para o jogo. Vai ter força máxima para a partida contra a equipe do Novo Horizontino. O Guarani se representou nesta segunda-feira e tem o retorno do Lucas Araújo. Lucas Araújo, que não é titular, mas tem sempre entrado durante as partidas. Ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Lucas Araújo volta a ser opção do Humberto Louser já para a partida do próximo sábado. A derrota para o CRB quebrou uma sequência, né, Batista? Eram 5 partidas de invencibilidade com 4 vitórias e 1 empate. E também quebrou uma sequência de bons resultados do Guarani fora de casa. O Guarani não perdia fora de casa, 6 rodadas, eram 3 empates e 3 vitórias. Via essa sequência quebrada contra o time do CRB. CRB pedra no sapato do Guarani nesse campeonato, né? 2 derrotas do Bugre para o time alagoano pelo mesmo placar 1-0 nesta Série B. O técnico Humberto Louser falou sobre a campanha do time, sobre o último jogo, também sobre a próxima partida. E ele disse que o elenco também ficou indignado com a derrota para o CRB. Vamos ouvir o que disse o técnico Humberto Louser. E quando você foge das suas realidades, da sua essência, da sua identidade, você paga um preço caro. Preço esse que nós pagamos hoje, já conversamos agora após o jogo, que nos traz um alento, que os atletas também indignados, entendendo o porquê da nossa derrota, e agora é aprender, tirar lições e a partir de amanhã projetar o nosso próximo embate, que é contra o Novo Horizontino, um confronto direto, para que dentro da nossa casa, dentro dos nossos domínios, com o apoio dos nossos torcedores, a gente possa voltar a jogar aquilo que a gente tem de capacidade para conseguirmos assim o nosso objetivo, que são os 3 pontos. Guarani, portanto, já pensando no jogo contra o Novo Horizontino no sábado no Brinco. E também pensando na questão fora de campo, para a próxima temporada. O próximo alvo para a busca de renovação contratual no Bugre é o Mike. Mike que tem tido boas atuações, tem sido importante ali na lateral esquerda do Guarani. Há um interesse do clube na permanência dele, então o contrato poderá ser estendido. Já há conversações entre o Guarani e o Mike, já pensando também na temporada do ano que vem. Batista, as informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. E agora quero falar aqui da Aroma das Ervas, para deixar a sua comida muito mais gostosa. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação
as suas receitas. E olha, essa informação é muito importante. A Aroma das Ervas desenvolveu uma linha de temperos sem sal. Muita gente não pode consumir sal. Então, a Aroma das Ervas tem essa linha, possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares até os mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais, aromadazervas.com.br, e você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, Aroma das Ervas, da família Sato. Sato pai, o Antônio Sato, e o Sato filho, o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. E aí, CH, o que você achou do jogo, hein? 1-0 pro CRB, hein? Batista, eu não gostei do jogo. Eu acho que o Guarani, quando você chega nesse momento do campeonato, você tem que dar as cartas. Você tem que... Perder faz parte, mas da maneira que perdeu, principalmente no segundo tempo, eu não gostei. Eu acho que o time precisava ter uma atitude diferente, né? Você precisa ir para esses jogos com uma verdadeira decisão. Vou repetir, perder faz parte do jogo, porque do outro lado tem um time competente. Mas o que eu assisti no segundo tempo não é um time que, com esse comportamento, é difícil brigar por acesso. Primeiro tempo teve um pouco mais de equilíbrio, mais futebol mesmo, aquele Guarani que põe a bola no chão, não é? Que o Bueno dita o ritmo do meio campo, que o Bruninho arranca sem perder as bolas que perdeu, o Bruno José dando assistência, ajudando. Ele ajudou na marcação, mas com a bola nos pés o time não jogou. Então eu não gostei do que eu vi, não. Eu não posso gostar de 1-0 para o CRB. Eu acho que o CRB está bem montado, que tem um bom técnico, tem valores individuais até interessantes. Esse meio campo, esse Falcão aí, se eu não estou enganado, o volante da equipe do CRB, ele é o maior ladrão de bolas de toda a Série B. Se não for o maior roubador de bolas, ele está entre os 3 maiores roubadores de bola da Série B. Joga muito esse volante, muito. João Paulo jogou uma barbaridade. Então, o que esses dois, mais o rapaz que fez o gol, jogaram, o meio campo do Guarani não jogou. O Bueno nem perto, nem sombra do que ele pode produzir. Bruninho também. Bruno José, Derek, muito encaixotado na marcação. O João Vitor também, que está suspenso, né? No próximo jogo não joga. Os laterais tiveram muito trabalho. Acho que o Mike foi melhor que o Diogo. E o Diogo teve muito problema na marcação nos 2 tempos. No primeiro tempo o Humberto fez algumas correções, mas no segundo tempo não deu conta, não. Não deu conta e... Mesmo com a ajuda dos homens da segunda linha, o Diogo foi... E também não conseguiu atacar. Atacou quase nada. Então, Batista, eu não posso ter gostado nem do resultado, nem do desempenho. Vou repetir. Perder faz parte do jogo. Porque o campeonato é muito equilibrado, mas tem que perder lutando, tem que perder competindo, tem que perder jogando o que tem o time de capacidade. E eu não vi isso. Principalmente no segundo tempo. Então vem aí 2 partidas decisivas, partidas chaves, que é contra o Novo Horizontino e depois contra o Vila Nova. O Guarani tem que fazer 6 pontos. Se quiser brigar lá em cima, não pode nem pensar em tropeço. Nem empate de jeito nenhum. Tem que ganhar os 2 jogos. Porque aí, no momento de decisão, agora faltam 9 para o Guarani, que o time tem que demonstrar capacidade de subir. Esses jogos difíceis contra times que querem a mesma coisa que o Guarani... Eu não vi esse futebol que credenciou o Guarani a ficar na vice-liderança com 50 pontos. Agora abriu 4, né? 4 ou 6, Batista? 4, né? O Vitória está na liderança. Hoje, dependendo da combinação de resultados, o Guarani pode deixar ir para a 5ª colocação. Apesar de eu não acreditar na vitória do Juventude contra o Avaí lá na ressacada.
Mas se acontecer vitória do Juventude, não acredito em vitória do Juventude contra o Avaí. É isso que eu não acredito. Eu acho que o Avaí vai ganhar o jogo ou vai empatar no mínimo. Então, se o Guarani não fizer a parte dele, fica muito difícil, né, Batista? Então, tem que vibrar mais. O time não foi no segundo tempo intenso. Eu não gostei do que eu vi, não. São 5 pontos. Vitória tem 55. Guarani 50. E o Guarani 50, né? Então abriu 5 pontos. É muita coisa para um time que tem pretensão de ser o campeão. A reta final abrir 5 pontos nesse momento, faltando 10 rodadas. É muita coisa. Aliás, não são 10, né? Porque para esses times, com exceção do Novo Horizontino, com exceção dos times que vão jogar hoje, mas o Novo Horizontino está no G4, aí faltam 9 rodadas. Vitória 55, Sport 53, Guarani 50, Novo Horizontino 48, Criciúma 48, Juventude 47. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos demais companheiros e um abraço muito especial ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Bom, partindo aqui, né, para uma pauta dentro do que é proposto pela nossa produção. Vamos primeiro aqui pro Fala Galera, né? Dessa segunda-feira, bem rapidamente, para dizer o seguinte: Guarani merecia ter saído com um resultado melhor de Maceió? Não merecia. Primeiro tempo equilibrado, chances iguais. Segundo tempo, muito melhor o CRB, que mereceu a vitória. Esse é o lado alviverde do Fala Galera de hoje. Lado alvinegro, subindo a Avenida Ayrton Senna. Você aceitaria Brigatti no lugar de Pintado nesse momento? Olha, a Ponte tem que fazer alguma coisa. A sua diretoria, leia-se, o seu presidente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho uma grande admiração pelo caráter, pelo profissionalismo e pela história do Pintado. Mas no futebol é assim mesmo. E o Pintado, calejado como é, sabe disso. Que não deu encaixe. Até o Pintado sabe disso. O time não consegue falar a mesma linguagem ou não consegue entender o que o Pintado quer. E eu dizia, agora dentro até do os donos da bola de hoje na tela da Band, que esse time não vai jogar com o Pintado. Se fosse jogar, já teria jogado. É uma formação por jogo e tem que trocar. E também não é culpa do Pintado, porque toda hora tem cara machucado, tem cara suspenso, tem cara expulso. Tem cara com 3 cartões amarelos. Então, sinceramente, eu não consigo ver, contando aqui adversário por adversário, as 9 rodadas que a Ponte tem pela frente, eu não consigo pegar, isso aqui é certeza que a Ponte ganha. Não consigo ver a Ponte do jeito que jogou na sexta-feira. Não consigo imaginar e projetar a Ponte ganhando nenhum jogo mais. Então o caminho para o rebaixamento está absolutamente aberto. Só que a Ponte nem na zona de rebaixamento está. Mas ela pratica o pior futebol da Série B. O mais desorganizado, o menos competitivo e o mais previsível. A Ponte, hoje, joga um futebol pior do que o ABC, que tem 16 pontos. Se quiserem constatar isso, vejam o jogo hoje. Acho que é 9 horas da noite, entre Novo Horizontino e ABC, lá em Novo Horizonte. Acho até que o Novo Horizontino vai ganhar o jogo, é a lógica. Mas vejam como corre, como briga, como cria alguma coisa o time do ABC com 16 pontos. Então sabe aquele time que começou a dar tudo errado, aí fica escravizado a uma última colocação? É complicado. Mas hoje o ABC compete mais do que a Ponte. Então a pergunta é, Brigatti poder, não sei se é a solução, o Brigatti, ou se é a solução ressuscitar o Cilinho, ou o Vadão, ou o Zé Duarte, né? Ver se consegue trazer os caras aí numa roda de fé. Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. E infelizmente, porque quando o Pintado foi contratado,
eu criei uma expectativa muito positiva por conhecer bem o Pintado. E o Pintado não tem culpa de nada. Tem um monte de problemas, só que alguma medida de impacto tem que ser tomada. Então, se ela recair sobre o Brigatti, é melhor, muito melhor, do que trazer um cara que vai conhecer o elenco quando o campeonato estiver acabando. O Brigatti tá aí junto. Tá aí, pô. Tá na briga, tá tocando, tá indo. Mas não é injusto com o Pintado? Acho que é. Mas a essa altura não dá para trocar o elenco todo e não existe, mesmo eu sendo frontalmente contra essa troca sistemática de treinador, não tem uma medida que possa ser tomada para, como um último suspiro, uma última tentativa, dar uma revigorada nesse grupo. É o que eu penso. Mas jamais vou colocar nos ombros do Pintado o insucesso da Ponte, sendo ela rebaixada ou não, e sim numa montagem equivocada de time, num time ruim, em problema de salário, e problemas administrativos, e um ambiente sem confiança, isso sim. Mas fundamentalmente na qualidade do elenco. Então tem que vir alguém aí com varinha mágica, eu não sei se é esse cara o Brigatti, mas eu percebi até pelas palavras do Pintado, deprimidas depois do jogo da sexta-feira, que eu acho que com ele o time, lamentavelmente, não reage mais. E eu coloco isso daqui com muita tristeza, até pela consideração que tenho pelo Pintado. Ô Tigrão, você que sempre traz mortadela Seara aqui para os companheiros, você conhece a mortadela defumada? Sim. Levo mortadela, levo às vezes a convencional, né? A tradicional, e às vezes levo a defumada. E levo também mussarela. Tudo Seara. Tudo coisa... E sabe por que eu estou perguntando? Não, gostaria de saber. Eu vou te falar. Porque agora também tem mortadela defumada Seara no Iga Atacado. Ah, que beleza. O cliente agora também pode contar com mais esse item, né, nessa parceria da Bandeirantes, Seara e Iga Atacado. Então tem mais esse item que estava faltando lá na relação de produtos e agora o cliente do Iga pode consumir, pode levar também a mortadela sensacional, a mortadela defumada Seara. Sensacional. Ela é muito boa. Aliás, Batista, os caras falam, mortadela, pô, tem algo mais gostoso do que lá em Limeira os caras falam filãozinho. Lá em Porto Alegre, eles falam cacetinho. Aqui, a gente normalmente fala baguetinho ou pãozinho, pão francês, né? Cada lugar aí do Brasil é o nome, mas é o pão francês tradicional. Sabe quando ele sai quentinho, estralando, aquela casquinha estralando? Batista, não tem nada mais gostoso do que uma mortadela, mas tem que ser Seara. Tem que ter qualidade, né? Tem que ser feita com ingredientes de primeira, tem que ter um processo higiênico, tem que ter toda essa tecnologia que a Seara tem. E aí a gente dobra algumas fatias de mortadela Seara naquele pão quentinho e corta ele assim na diagonal, em duas partes. Duas partes, mas na diagonal, não no meio. Corta assim para dar aquele encaixe. Ah, tô salivando aqui que nem um cachorro louco, Batista. É uma delícia. Sim, uma delícia. E olha, além da mortadela Seara defumada, que é uma delícia, no Iga Atacado tem também a linha da Seara para você aproveitar. Tem o Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E tem o Chicken Supreme, tem o Chicken Crispy Seara. Chicken Crispy Seara, que é muito crocante,
Se você gosta de crocância, então você pode preferir o Chicken Crispy Seara, que é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Bandeirantes. Aliás, por falar em Seara, quero mandar aqui um grande abraço para o Altemir. O Altemir mandou uma mensagem muito bonita, parabenizando a todos aqui pelo Dia do Radialista e hoje que é o Dia do Rádio. Muito obrigado, Altemir. Tomassi é quem comanda o time da Seara, lá com o Rafael, com o Luiz Felipe, enfim, com todos lá da Seara. Então ele mandou aqui os parabéns para todos nós, né, pelo Dia do Radialista e também pelo Dia do Rádio. Então, parabéns para você, CH, que é um radialista, a exemplo do que aconteceu comigo, né? Você vem desde a infância, porque eu comecei a ouvir rádio na mais tenra idade. Desde garotinho sempre gostei de rádio, sempre ouvi muito rádio, sempre estive ligado com rádio. E aí mais tarde, né, a minha mãe me levou, tinha 10 anos, de 9 para 10 anos, numa emissora de rádio em Ibiporã. Ela morreu, está enterrada lá em Ibiporã. E foi ela que me levou pela primeira vez numa estação de rádio. Era um programa sertanejo. Me apaixonei pelo rádio, comecei a acompanhar futebol por causa do rádio, Copa de 1970, lá em São Joaquim da Barra, em 1977, fiz um teste para locutor. Eram 12, 2 foram escolhidos, eu e um outro rapaz. Depois de 30 dias para completar o teste, o rapaz foi dispensado e eu fui contratado. E estou até hoje. Isso foi em 1977. Depois trabalhei em várias outras emissoras, né? Araraquara, aqui em Campinas, a Rádio Jovem Pan de São Paulo durante 5 anos e aqui na Bandeirantes já estou há 31 anos. Devo tudo que tenho ao rádio. Criei a minha família junto com a minha esposa Márcia Batista. Não, ô Batista. Oi? Não, na Bandeirantes não 31, 21, né? 21, né? Você falou 31, se fosse 31 só de Bandeirantes, você estaria mais velho do que o Matusalém, pô. É verdade, é 21, não 31, né? 21 de Bandeirantes. Então devo tudo ao rádio. Eu com a minha esposa, aliás, a minha esposa, né, praticamente criou os filhos sozinha, porque eu tinha que viajar muito. Naquela época não tinha esse negócio, hoje os jogos todos são transmitidos pela televisão. Para transmitir tinha que ir no local. Hoje é muito mais simples, é muito mais fácil. Eu lembro então, quando você chegou em Campinas, teve uma excursão aí, que você foi para Mato Grosso e depois emendou para Bahia de ônibus. Sim. Acompanhando uns amistosos da Ponte Preta, e você era o mais novo da equipe. Tinha outros narradores. Mas os caras falavam, vamos mandar esse baixinho aí, vamos ver se ele tem tutano mesmo. Aí você foi para sempre a bucha sobra sempre para os mais novos, né? Aí você foi para Rio Brilhante. Você foi lá para Rondonópolis. Aí teve uma transmissão que vocês fizeram a narração, a transmissão inteirinha. E aí ligaram do orelhão lá, todos empolgados pro Zé Arnaldo. Zé, e aí? Como é que foi? Foi bom? O Zé falou, vou explicar para você como é que foi. Quando você falava, saía. Aí você tocava no repórter, dava um buraco negro de todo o tempo que o repórter falava. E olha que o repórter falava pra cacete. Aí tinha que entrar eu aqui e ficar emendando. Nunca falei tanto na minha vida. Zé Arnaldo estava no plantão. Eu acompanhei tudo isso daí, comecei em 1984, né? Então, são peripécias, coisas impressionantes que às vezes eram feitas no rádio, hoje mudou muito, né? E eu me lembro que você, por baixo, ficou 15 dias fora, porque de Mato Grosso foi para Bahia, tudo de queixo duro. E o coronel
na última poltrona, na mesinha lá do fundo do Catacoió, Coronel Jorge Mendonça, que Deus o tenha em bom lugar, comandando a cacheta, né? E você viu coisas inconfessáveis dentro daquele ônibus, mas já está tudo prescrito, é melhor nem dizer nada, é melhor, deixa como está que fica melhor. Mas histórias lindas do rádio, lindas, e algumas, né, de muito pouco tempo depois dessa daí que eu estou contando, a gente viveu junto, né? Viveu junto. E eu me lembro uma história que uma vez você me contou, que quando a Márcia ia te apresentar para o sogro, Bruno Tinte, e ele perguntou, o que é que esse cara faz? A Márcia tudo cheia de dedo, ele é um homem de comunicação. O que é homem de comunicação? O que ele faz? Ele é radialista. Ih, minha filha, tem certeza que você vai querer namorar esse cara? Graças a Deus deu tudo certo. E hoje eu tenho certeza que o Bruno Tinte está num bom lugar, em muita paz. Ele deve ter muito orgulho da filha e do genro. Mas na época ele deu uma olhada pro cadáver assim, deu uma olhada pro perfil do desgraçado e falou assim, minha filha, você tem certeza que você vai me dar esse desgosto? É que a fama de radialista era horrível, né? A radialista, primeira fama, mulherengo. Esses caras de rádio aí, né? Tem as Marias chuteiras e tem as Marias do rádio, né? Andando atrás de radialista. Segundo, ganha nada. Não ganha dinheiro nenhum. E isso não mudou muito, né? No rádio. Mas, viu? Então não mudou a fama muito, mas de tá radialista ruim, mas tá era ridícula. O meu sogro, ele foi falar assim, dirigindo a palavra diretamente a mim, 1 ano depois que eu tinha me casado. Porque ele não queria de jeito nenhum, né? O cara cria com todo o carinho a filha e tal. Eu vou entregar para essa carcaça de gafanhoto. Radialista não queria. Só que depois, né, ele mudou completamente. Aí ele tinha uma afinidade muito maior comigo do que com os filhos dele. Então mudou tudo, né? E ele perguntou, e antes de ser radialista, o que ele fazia? Aí batia tijolo lá no norte do Paraná. Ele falou, nossa senhora, filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Pois não, CH, quer falar alguma coisa aí do rádio, esse veículo mágico, essa caixa de fazer louco? Eu agradeço o rádio. Nesse dia, muito obrigado, né? Tudo que eu tenho na vida, as oportunidades que tive, elas foram oriundas do rádio, de uma maneira ou de outra, com uma pessoa ou outra me ajudando. Eu acho que eu desde sempre ouvi rádio, né? Meu pai era apaixonado pelo Osmar, pelo Fiore. Eu cresci desde muito pequeno, a minha casa, ela sempre tinha o som do rádio de fundo e eu fui pegando junto com meu pai. Meu pai tentou ser profissional de futebol lá em Jundiaí, não conseguiu, foi ferroviário, trabalhou aqui em Campinas durante muitos anos e a gente curtia futebol juntos, né? E eu fui me apaixonando pelo rádio até que as coisas aconteceram e desde 1984 comecei como rádio escuta. Os novos nem sabem o que é isso. Eu durante 2 anos eu não falava no microfone e fui rádio escuta, fazia planilha na mão, anotava jogo, né? Ficava ouvindo lá as rádios do Rio de Janeiro, né? Transglobe gigantesco lá na Rádio Difusora em Jundiaí. Oportunidade dada pelo Dr. Tobias Musael, que faleceu, dono, fundador da Rádio Difusora, do grupo Jornal de Jundiaí. E foi assim que eu comecei. Aí eu fui ganhando as oportunidades, as coisas foram acontecendo, mas tudo que eu tenho na minha vida, tudo, absolutamente tudo, de uma forma ou de outra, as oportunidades foram trazidas graças, ou eu fui apresentado, ou eu conheci através do rádio as pessoas, os negócios foram acontecendo e eu só tenho uma coisa para dizer para o rádio, né? Se o rádio fosse uma pessoa, por exemplo, muito obrigado, porque foram, ou são, né? 35, já faz tempo, quase 40 anos nessa brincadeira aqui e eu me apaixono a cada dia que passa, Batista. Mais e mais.
É isso aí, nós estamos aqui na frente do microfone, mas o rádio não funciona sem aqueles que estão atrás do microfone. São os operadores, são os engenheiros, as pessoas que colocam o som no ar. Então aqui a minha homenagem a todos aqueles, não só da nossa emissora, mas de todas as emissoras, aqueles que trabalham para fazer do rádio aquilo que o rádio é. E o rádio, muitas vezes, já foi dado a morte do rádio. O rádio vai morrer. Quando apareceu a televisão, quando apareceu a internet, agora o rádio morre. E ao contrário, o rádio vem cada vez mais forte. Nada supera a agilidade do rádio. E o rádio cresceu com o aparecimento da internet. Por exemplo, você está me vendo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, graças à internet. Eu comecei no rádio em 77 e não tinha nada disso, né? A internet é dos anos 90, 95 para cá é que a internet apareceu aqui no Brasil. Então, o rádio não vai morrer nunca. E, ao contrário, está mais forte do que nunca. Eu gosto tanto do rádio que, quando eu comecei, nas minhas veias não correu mais sangue, mas sim fios. Na minha cabeça não tinha mais cérebro, e sim válvulas. E depois eu fiquei ultrapassado. E um médico famosíssimo, chamado Marconi, o inventor do rádio, me levou para uma mesa de cirurgias e trocou as válvulas que substituíam o meu cérebro. Ele as trocou por transistores e chips. E os fios que corriam pelas minhas veias, ele retirou e implantou fibra ótica. E ele foi o meu primeiro professor. Obrigado, Marconi. Você inventou o rádio e transformou a vida do Tigrão. E é o seguinte, agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante, é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 17h59, um rápido intervalo. Já seguimos e vamos conferir tudo sobre a Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria.
Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18:03, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH. Não sei se o Gleiger tá aí hoje, mas o Batista. O Guarani teve uma semana de treino. Uma semana de treino e descanso. Aí eu ouço o Gleiger falar no comentário final do jogo que o time sentiu o segundo tempo. Mas sentiu o que, Batista? O que o time sentiu? Sentiu falta de vontade de ganhar o jogo? Entendeu? Só pode ter sido isso. Um time medíocre que apresenta um futebolzinho daquele. E durante a semana toda vem falando que estão preparados, que é jogo de final de Copa do Mundo. Sabe, tanto o Loser quanto os jogadores, com esse discursinho aí, sabe, e não tem ninguém lá pra pôr garra. Depois vem com a desculpa de que o time não rendeu aquilo que esperava e tal. Pô, é a mesma coisa todos os anos. Chega nesse ponto aí, o time amarela. E eu acho que o Gleiger tem que falar a real mesmo, que o time chega nesse ponto daí amarela, como amarelou contra o Vila Nova naquele ano lá. Pô, um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, mais um. Olá, boa tarde a todos. DJ Ale Batista. Eu estou acompanhando o debate de vocês sobre o Brigatti, respondendo ao Fala Galera. Eu acho que Pintado, Brigatti e Felipe Moreira estão no mesmo nível. A Ponte precisa de uma pessoa de proposição de jogo igual era o Hélio dos Anjos, mesmo que não seja aquele cara super caro ou um Guto Ferreira, mas precisa desse tipo de pessoa, de treinador, para a gente poder sair dessa situação em que nós estamos. Tem jogadores para fazer as 4 vitórias que necessitamos, mas na mão do Brigatti
Respeito o trabalho, eu acho que não dá. Grande abraço a todos. Vocês, DJ Ale. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido, viu? É sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete. Bom atendimento, preço baixo, o ambiente é muito agradável, salão climatizado, um ótimo lugar para reunir aí a família, pessoal da empresa, fazer o seu happy hour, pessoal do futebol. Anote aí o WhatsApp 19 97410 6068 97410 6068. Se o seu grupo for maior do que 10 pessoas, o João Dias, que é o proprietário da casa, vai te dar um desconto. Desconto especial. Anote aí o endereço. Atenção, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Zé Carlos Bressan, nascido em Jataizinho. E seu sogro só foi voltar a conversar com você quando você começou a ganhar dinheiro, né, filho da mãe? Fala que não ganha nada, né? Aí seu sogro, quando viu que você estava ganhando dinheiro, falou, não, esse vai dar alegria pra minha filha, hein? Olha, Jataizinho, o meu segundo ano escolar foi em Jataizinho. Escola Municipal Professor Vicente Rodrigues Monteiro. Ibiporã, onde está enterrada a minha mãe, é pertinho, né? Ali Londrina, Ibiporã, Jataizinho, tudo emendado. O meu primeiro ano escolar foi em Frei Timóteo. Andava 5 quilômetros a pé, estrada de terra, para ir na escola. Não era uma escola, era a estação ferroviária. E aí separaram um local lá e colocaram umas carteiras e tal, e lá foi o primeiro ano. Aí o segundo ano já não tinha, né? Lá só tinha o primeiro ano. Aí tive que me transferir para Jataizinho. Abraço para você. Olha, isso aí que você está pensando não é verdade. Porque quando eu me casei, eu ainda estava trabalhando em São Joaquim da Barra, na Rádio São Joaquim. Então, quer dizer, nem hoje ganhei dinheiro, quanto mais naquela época. Então o motivo não foi esse, né? Não foi esse, não foi a questão de ganhar dinheiro ou não. Mas porque ele realmente, né, o meu sogro acabou descobrindo lá nas conversas, o tempo passou, o tempo é muito importante, coloca as coisas no lugar. Então, às vezes, a pessoa recebe uma condenação, mas com o tempo ela é inocentada, exatamente como aconteceu com o Dorival Júnior. Os chamados entendidos da matéria condenaram o Dorival Júnior, mesmo ele tendo vencido 2 campeonatos importantíssimos. Ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo e ganhou também a Libertadores. Mesmo assim, os entendidos condenaram o Dorival Júnior, dizendo que aquilo lá que ele fazia era arroz com feijão. Qualquer um faria aquilo lá que ele estava fazendo. O tempo passou e o Dorival Júnior foi inocentado por essas acusações levianas. E os dirigentes do Flamengo também, né, que merecem nota 0, eles foram contaminados pelas falsas narrativas. É o que nós estamos vivendo atualmente nesse país, né? As falsas narrativas. Mas o tempo é justo. Às vezes demora um certo tempo, mas ele é justo. E os deuses do futebol também são justos. O campo responde, o trabalho fala.
E foi isso que aconteceu com o Dorival Júnior. O arroz com feijão do Dorival Júnior sempre fez bem aos vaidosos e prepotentes dirigentes do Flamengo. Sempre fez bem. Mas eles não estavam contentes com o menu. E aí trouxeram o bacalhau do Vitor Pereira. Deu diarreia. Trocaram o arroz com feijão, que só fazia bem, pelo bacalhau do Vitor Pereira. Estava muito carregado num azeite forte, deu diarreia. Trocaram o prato de novo. Esse menu também não deu certo. Aí trouxeram a parrilhada do Sampaoli. Deu congestão. Agora, talvez eles tentem fazer uma proposta milionária para ter de volta o arroz com feijão. Eles eram felizes e não sabiam. É isso aí, Dorival Júnior, que se existisse... É que não existe, né? Mas se existisse um mínimo de bom senso por parte da CBF, do presidente da CBF, ele tinha que ser o técnico da seleção brasileira. É uma coisa que eu não consigo entender, porque é meritocracia. Então, quem precisa ser valorizado é aquele que tem mérito, é aquele que fez o serviço, fez o trabalho e entregou o resultado. E parece que está tudo virado de ponta cabeça. Quanto pior, mais valorizado. E é isso que aconteceu com o Flamengo, né? Você já viu fazer bolo confeitado, Batista? Nunca vi. Mas eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive na minha casa atualmente. O bolo confeitado é assim. Se você não tiver uma boa matriz, a massa, a matéria-prima principal do bolo é farinha, ovos, fermento, bater direitinho, leite, e depois uma forma bem untada, o forno na temperatura certa e o bolo lá dentro no tempo certo. Aí sai aquele bolo bonito, mas é um bolo ao grosso. É um bolo simples, sem acabamento, mas ele sai lindo, no tamanho certo, a massa com a textura certa, com o sabor inigualável. E aí entra a parte do confeiteiro. Só que se você não tiver um bolo bom na origem, a fabricação do bolo, da estrutura do bolo, você pode ter o melhor confeiteiro do mundo, que vai ficar tudo torto, tudo escorrido, não vai ficar bonito, vai ficar com buraco. Um lado do bolo é mais alto, o outro ele é mais baixo, porque não homogeneizou direito a massa. Então, na seleção brasileira está assim. Eles colocaram um principiante para fazer o bolo, que é a estrutura, o bolo, né? E o treinador italiano que está vindo aí é o cara do acabamento, é o confeiteiro. Então ele já vai pegar às vésperas da Copa do Mundo, o bolo pronto, todo torto, queimou um bico, cresceu mais de um lado do que do outro, uma coisa horrorosa. E aí vão chegar para ele e vão dizer, tá aqui, senhor Carlo Ancelotti. Agora deixa tudo bonito para a gente conquistar o Hexa. E ele vai fazer o confeito em cima de uma estrutura que não fica bonita e que não vai ficar saborosa e que não vai trazer prazer. Por quê? Porque é uma inversão de valores. Agora que é o trabalho da base, a confecção da estrutura do bolo, estão dando para um principiante. Aí chega o todo-poderoso confeiteiro. Mas ele não arruma mais esse bolo de jeito nenhum. Se voltar para o forno, queima. Se começar a descascar o bolo, fica todo irregular. O sabor que ele tinha que ter já está constituído nele. Não tem como pôr mais açúcar ou mais ovo ou mais leite. Está pronto. Daquele jeito. Aí ele vai confeitar daquele jeito. Sabe o que vai acontecer? Mais 4 anos na fila. E agora eu quero falar da Nova Light. Nova Light, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas
e campos de alto padrão sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance, tá? Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro e fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E com os projetos luminotécnicos, você tem a garantia de que são todos personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h16, Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta, diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, falando agora da Ponte Preta, a Ponte que jogou na sexta-feira, aliás, não jogou, entrou em campo, né, contra a equipe do Mirassol, derrota pelo placar de 3-0, mas agora fica de olho também nos demais jogos que fecham a rodada, jogos que acontecem na noite desta segunda-feira. Principalmente o jogo do Avaí, né? O Avaí contra o Juventude. A equipe do Avaí é adversária direta da Ponte Preta na briga contra o rebaixamento. Em caso de vitória, a equipe do Avaí ultrapassa a Ponte Preta na tabela de classificação. Macaca que está 2 pontos acima da zona do rebaixamento da Série B. Próximo jogo da Ponte vai ser no sábado, 18 horas, lá no Frasqueirão contra o ABC. Técnico Pintado reconhece a necessidade ou a urgência que a Ponte Preta tem de voltar a vencer no campeonato, né? Já são 4 partidas sem vitória na competição, mas do que vencer precisa mostrar um bom rendimento. O Pintado fala, Batista, sobre trabalhar o emocional da equipe, né? Ele enfatizou bastante isso na entrevista coletiva após a derrota para o Mirassol. Segundo ele, o emocional do elenco ponte pretano está muito abalado, então precisa ser trabalhado e melhorado para a reta final da competição, segundo o Pintado. Todas as partidas para nós são decisivas, a gente tenta encarar, a gente trabalha durante a semana assim. O parâmetro que eu tenho de jogadores é o que a gente faz durante a semana, e durante a semana a gente tem feito bons trabalhos, e aí está tudo documentado, não sou eu que estou falando. Esse emocional sim tem um peso muito grande para nós. Aqui a gente luta com muitas outras dificuldades, não é só o jogo, e a gente tem sempre que estar buscando encontrar algo novo para que a gente possa levar para o início do jogo, né? Isso é o mais importante, a gente começar bem o jogo, como a gente já fez em alguns momentos. Nesse momento acho que as outras equipes já entenderam e conhecem bem as nossas dificuldades, a gente tem que seguir melhorando isso. Eu acredito que o retorno de alguns jogadores também podem nos ajudar. Para a partida aí contra a equipe do ABC, o Gé está suspenso, né? O Gé foi expulso na partida contra o Mirassol, está fora. Em contrapartida, o Luiz Felipe ele retorna após cumprir suspensão automática. A dúvida fica para os jogadores no departamento médico. Com problemas na coxa, tanto o Fábio Sanches quanto o Gabriel Silva serão reavaliados durante a semana. A tendência é que os dois ainda fiquem de fora, não estejam à disposição para o próximo jogo. Então a tendência é que Fábio Sanches e Gabriel Silva estejam fora da partida contra o ABC. O Pintado fala sobre lutar para não cair, né? Claro que ninguém queria a Ponte Preta nessa situação, mas é uma realidade e o Pintado fala sobre isso. O que eu posso dizer, desde quando eu cheguei, a gente tem buscado se distanciar dessa posição incômoda assim. É uma preocupação nossa, né? Não tenha dúvida. A gente sonhou, quando eu cheguei, em algum momento poder chegar mais alto na tabela. A gente está vendo que nós não temos força para isso. Então nós temos que lutar muito, suar demais, uma atitude diferente para que a gente termine a competição como eu acredito que a gente vai terminar. Ponte Preta, Batista e ouvintes do Esporte em Debate, que vai empilhando números negativos no campeonato, né? O time é o 4º pior visitante, apenas 2 vitórias em 14 jogos.
São 26% apenas de aproveitamento fora de casa, é muito ruim. Tem um jejum na Série B com jogos fora de casa. São 3 empates e 3 derrotas nos últimos 6 jogos distante aí do Majestoso. Fora de casa, a Ponte não consegue bons resultados, não consegue engrenar e dentro de casa também não tem agradado o futebol pontepretano. Inclusive já há rumores de uma saída do técnico Pintado antes mesmo de terminar o campeonato, com o João Brigatti assumindo a função no lugar dele. Claro, é tudo ainda muito prematuro de ser afirmado, mas que a situação é complicada, a luz de alerta já está acesa, é a Ponte Preta que volta a campo sábado contra o ABC, Batista. E agora quero falar da Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado. Estão prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência. É referência de sucesso na construção de piscinas para residências e também piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está precisando, né? Já tem uma piscina e está querendo fazer uma reforma, pode contar também nesse caso com a Renova Piscinas. Tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados, qualidade, atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais informações lá no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Vamos lá, CH, sua opinião sobre a Macaca. Perdeu 3-0. Tem uma atenuante porque teve um pênalti inexistente. Mas, apesar disso, né, futebol, a Ponte não luziu em nenhum momento. A Ponte merecia outro resultado que não essa derrota em CH. Nós temos que falar sobre o pênalti não marcado. Eu não posso deixar de falar. Aliás, o pênalti marcado de maneira equivocada. Negócio horroroso, negócio terrível. A arbitragem prejudicou a Ponte. Ponto. Bola pegou na barriga do Matheus e não foi pênalti. E olha que ele teve a oportunidade, foi lá no VAR e viu o que ninguém viu. Tanto que não houve o pênalti que o VAR chamou ele. Ó, professor, dá uma olhadinha aí que acho que o senhor está enganado. Aí ele falou, não, foi pênalti. Cara maluco. E aquele pênalti marcado, o gol do Zé Roberto de pênalti, destruiu a parte emocional da Ponte, que já está em frangalhos, né? A pressão muito grande, e isso mostra uma das partes da fragilidade desse elenco do Pintado. Mais uma semana cheia de trabalho e nada aconteceu. Aliás, o Pintado não pode reclamar de tempo para treinar o time. Ele tem todo o tempo do mundo. Se eu não estou enganado, nos últimos 10 jogos é a 6ª vez que ele tem uma semana inteira para treinar e o time piora. Não dá para entender. A Ponte não mereceu outro resultado. Mesmo com o pênalti inexistente, a Ponte foi prejudicada. O futebol sem nenhuma organização, para não estender muito, para não ser indelicado, porque o ouvinte da Rádio Bandeirantes não está farto disso, né, Batista? Nós estamos falando já faz um pouco de tempo, né? Já faz bastante tempo que o time não se encontra, as escolhas que o Pintado fez não funcionaram, ele mexeu também, não funcionou, algumas coisas a gente não entende, não é? E eu fico muito preocupado porque a Ponte agora tem 2 partidas extremamente complicadas. Ah, mas o próximo jogo é o ABC fora. Cuidado com esse jogo, cuidado. Porque ainda matematicamente, mesmo que o ABC perca hoje, não está fechada a tampa do caixão do ABC, que vai cair, mas ainda não caiu.
Então, diante do público deles lá no Frasqueirão, os caras vão correr pra caramba. E do jeito que a Ponte está jogando aqui, não ganha nem do ABC. Negócio horroroso. Eu fico muito chateado de falar isso. Lamento muito, mas eu tenho que falar a verdade. É o que eu estou vendo. Não há a mínima... O time não tem interesse. Eu acho que mesmo que o Pintado cometesse equívocos, que as coisas não funcionassem, como não estão funcionando, eu acho que minimamente o time dentro do campo tinha que ter um comportamento diferente. Sabe, respeitar a torcida, respeitar a camisa, e nem isso esse time está tendo. Se tem problemas, o Pintado deixou uma série de situações nas entrelinhas. Problemas talvez administrativos ou outros problemas que ele não disse. Ele disse claramente que fala dos problemas dentro do campo, que é responsabilidade dele, que ele está certo. Mas que, para mim, ficou muito claro, Batista, que existem outros problemas e aí fica mais complicado. Se o restante não tiver organizado, o que está dentro do campo, precisando de ajuste, vai ficar muito mais difícil de ser ajustado. Eu lamento muito, mas só algo muito diferente acontecendo é que esse status atual vai ser modificado, porque o comportamento do time não nos deixa, pelo menos para mim, não deixa esperança de uma situação diferente no futuro. 18h26 e o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços realmente competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Não compre sem antes consultar a Sudeletro. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas. E aos sábados, você que não tem tempo durante a semana, pode comprar aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Acesse para saber mais, sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião sobre o pênalti marcado em desfavor da Ponte Preta e também a questão aí do futebol apresentado pela Macaca, né? Desperdiçou uma grande oportunidade. Veja, a Chape estava vencendo, o Ceará buscou um empate a 50 do segundo tempo. Estacionou lá embaixo a equipe da Chapecoense 28 pontos. Se a Ponte vence e abrir 8 pontos nessa reta de chegada, convenhamos, 8 pontos é um número significativo. Infelizmente, perdeu e está a 5 pontos da zona, hein, Tigrão? É verdade, é verdade. Está muito próxima e essa distância pode diminuir ainda mais, né? É evidente que nessa rodada não, mas nas próximas pode diminuir ainda mais. Aliás, nessa aqui também pode diminuir, né? Porque pode haver uma troca de posições aí entre a Chapecoense e o Avaí, em caso de vitória do Avaí contra o Juventude. Aí o Avaí iria para 33 pontos, né? E aí ficaria junto com a Ponte, quer dizer, começa a ficar tudo muito complicado, porque o número de equipes entre a Ponte e o primeiro da zona de rebaixamento, que é a Chape, zerou, né? Só tem um Avaí. Então veja o tamanho do problema. Vai terminar com 5 pontos, porque a Chape, nessa hipótese, ficaria a 5 pontos da Ponte com 28, ela é a 17ª, ok.
Mas é muito jogo pela frente ainda, são mais 9 rodadas e eu não consigo ver poder de reação. Até me animei um pouco com o jogo de Goiânia contra o Vila Nova pela disposição do time. Acho que o time tomou um gol, foi buscar, empatou e na última bola do jogo poderia até ter virado com o Eliel. Foi um time bastante vibrante em campo, mas depois vem jogar em casa uma semana depois e apresenta esse futebol absolutamente apático, sem reação, sem organização, sem vibração, sem nada. É bem verdade que esse lado abordado aí pelo CH é verdadeiro. Estava 0-0. E aí o juiz opera, futebolisticamente falando, opera a Ponte sem anestesia. A bola bateu na barriga do Matheus Silva, no cruzamento do Kim. Bateu na barriga, né? Não bateu primeiro na barriga, no abdômen, e depois vai embora. A bola, depois que desvia a trajetória na barriga dele, não desvia mais. Portanto, não tocou no braço, passa raspando, mas não toca. O juiz é chamado pelo VAR. Ó, vai dar uma olhada lá que foi na barriga. Ele demora uma enormidade conversando com os homens do VAR, tentando rechaçar essa possibilidade de conferir no monitor de beirada de campo. Mais alertado, diante da imensa insistência da equipe do VAR, ele atravessa o campo, faz aquele sinalzinho da moldura com os 2 dedos e vai lá para o monitor. Aí eu fiquei absolutamente consciente e tranquilo de que ele ia desmarcar o pênalti. Ele ia anular a marcação e ia dar um bola ao chão, né? Porque ele parou o jogo ali, com o jogo em movimento. Teria que dar uma bola ao chão dentro da grande área da Ponte. Pois ele vai lá, demora uma outra eternidade conversando, confabulando e tentando modificar a imagem. Brigando, se degladiando, espancando a imagem. E volta para o campo e com uma aparente demonstração de imensa vaidade, para não voltar atrás e para não assumir um erro, ele confirma o pênalti, mantém a marcação que foi desmentida pelo VAR. O pênalti foi uma mentira, mas ele manteve o seu erro. E aí a Ponte, que já não estava bem no jogo, tomou o gol e realmente para um time que vem nessa situação, com cobrança da torcida, com os nervos à flor da pele, com problemas muito sérios de qualidade, se derreteu em campo e tomou de 3-0 e não merecia outra sorte. Então teve sim muito prejuízo causado pela arbitragem, muito, não foi pouco não, porque o jogo estava em 0-0. E jogando contra um time muito mais bem estruturado, superior tecnicamente, com melhores individualidades e mais entrosado, mais organizado, e sai perdendo em casa, a chance de que acontecesse o que aconteceu era gigantesca. E eu questiono também o segundo pênalti. Acho que o Gé está de lado para costas, não vê absolutamente nada, sobe para tentar tirar a bola, nem vê a bola, e ela resvala assim no braço dele, sem nenhuma intenção e sem desvio de trajetória. E além de dar um outro pênalti mandrake, não tão escandalosamente inexistente como o primeiro, mas discutível, ainda interpreta como intenção do Gé, só se ele tivesse olhos na nuca, e bota o centroavante da Ponte para fora. Aí a Ponte fica com 1 a menos e perdendo o jogo de 2-0. A tragédia estava absolutamente anunciada. Feito esta ressalva com relação à arbitragem, eu tenho que dizer que, fora isso, a Ponte assustou os seus torcedores, com a falta de vontade, com a apatia, com o medo de arriscar, com a falta de confiança e personalidade e, acima de tudo, a falta de qualidade técnica e de organização tática. Então, qual Ponte nós vamos ver nos 9 jogos finais? Essa Ponte inexistente da sexta-feira ou aquela Ponte pelo menos guerreira que vimos contra o Vila Nova? Essa pergunta pode decidir o prognóstico que nós vamos traçar daqui para frente, se a Ponte permanece ou não.
A bola já está rolando. Avaí, o jogo é na ressacada, enfrentando o Juventude. A partida que começou há 2 minutos e meio, até aqui 0-0. E atenção, ganhadores da promoção UESCO. Aristeu Augusto Volpini Peçanha ganhou no sorteio do apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Foi no dia 22, Ponte e Mirassol. E Sérgio Luiz Gardim, ganhador do sorteio, também no apito final, com o incomparável Edu Pinheiro, dia 23, no jogo CRP e Guarani. Adriana Fofano foi sorteada na promoção UESCO no Instagram. Ela entrou lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, é @Rádio Bandeirantes Campinas. Seguiu lá todo o regulamento, concorreu e foi sorteada no dia 25 de setembro. Parabéns a todos os ganhadores. E se você quer ganhar, se você quer concorrer, tem que concorrer para ganhar, né? O sorteio é pelo sorteador. Você tem que seguir lá o regulamento no Instagram ou então ouvir o programa Apito Final. Sempre depois de cada jogo tem o programa Apito Final com o incomparável Edu Pinheiro. E lá você fica sabendo o que fazer para concorrer a uma belíssima ferramenta da UESCO. 18h36, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a UESCO, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setonização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Esporte em debate, na
Rádio Bandeirantes. 18h40, 7 minutos e meio. A ressacada 0-0. E olha a camisa do time do Juventude. É aquele, né? Ele tá sempre lá. É o incompetente motivado. A camisa do Juventude é branca e o número é branco. Nome do jogador é em branco. Mas quem é que faz uma desgraça dessa, pô? Uma camisa branca com o número branco. Então joga sem número, então. Você vai fazer branco em cima do branco. Bem, tá chovendo fortemente neste momento lá na ressacada. 8 minutos, placar de 0-0. Camisa do Avaí, não. Aí é maravilhosa. Camisa azul. É um azul, esse azul aí é o que, o CH? Você que entende da paleta de cores. Azul Royal. Azul Royal. E o número branco, amarelo, né? Um número claro. Então, camisa azul, um azul mais escuro e um número mais claro. Agora, o Juventude, aí não dá, né? Desse jeito aí. Assim não dá, hein, Juventude? Assim você esfola a cabeça do meu pai. 18h41, ouvinte no ar. Boa tarde, amigo do futebol, boa tarde, Rede Rádio Bandeirantes. Eu estou ligado como sempre, todo dia, Lineu do Jardim Oliveira. O CH nota 10 nos comentários. Exatamente o que eu comentei no meu grupo Guarani aqui, o que o CH está falando. Com esse comportamento de sábado, nós não somos. Time para subir nós temos, mas tem que mudar a atitude. Essa atitude de sábado, de ir lá com um time covarde jogar para empatar, nós não somos. Então, se nós quiser subir, tem jogo que podia perder, mas tem que perder jogando. O time não jogou. Agora nós temos Vitória e Atlético Goianiense. É 2 jogos possíveis de ser perdido. Não tem como. Mas tem que ir para jogar, para ganhar. Agora, toda vez que sai fora de casa, o time se acovarda, não joga. Mais um. Ô Batista, boa noite. Valmir de Valinhos, tudo bem? Sabe o que tá me deu agora no trânsito ouvindo vocês? Me lembrei do Eurico Miranda. Eu acho que tá faltando mais Euricos Miranda no esporte. Nesse gol da Ponte Preta, esse primeiro gol de pênalti, se fosse ele, presidente da Ponte Preta, ele tinha mandado o time sair de campo. Não é possível a Ponte Preta ser roubada, como está sendo, né? E continuar do mesmo jeito, sem nenhuma, fazer reclamação para a CBF. Deve ter um monte de reclamação lá, ninguém resolve nada. Os tempos são outros, né? Eurico Miranda, no estilo dele, dificilmente iria sobreviver no futebol atual. Hoje é tudo processo, não pode isso, não pode aquilo. Se bem que o presidente do Sampaio Correia, né? Tempos atrás aí disse que iam saber, ele estava se referindo aos jogadores, iam conhecer o lado escroto do presidente. Ele tentou no amor, não deu. Então, a partir daquele momento, ia ser no ódio, ia ser na porrada. Sei lá, né, o CH, o negócio deu certo, hein? Os caras lá estão escapando, hein? O campeonato não acabou, Batista. Ah, tá bom, tá certo. Vamos aguardar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e pessoal da Band. A respeito do juiz do jogo da Ponte Preta, aconteceu alguma coisa com ele? Eu dizer que ele foi passado para reciclagem. Podia me confirmar, Batista, por favor? Jonas do Cambuí, Ponte Pretano. Um abraço. Tchau. Abraço, muito obrigado. Não tem informação. Tem alguma informação, CH, que o árbitro do jogo da Ponte foi para reciclagem. Agora, só faltava não ir também, né? Porque quem vai analisar um negócio lá provavelmente vai ver que a bola bateu na barriga do zagueiro da Ponte, né? Bom, se não foi para a geladeira, fica aqui a sugestão, porque o cara é muito fraco. Muito fraco. Ele brigou com a imagem, ele brigou com o VAR. Ele quis ser o malandrão da história. E fez besteira e prejudicou a Ponte. Vou repetir.
Eu não estou discutindo a vitória do... Poxa, mas tomou de 3-0 do Mirassol, você está discutindo? Não. São coisas diferentes. Uma coisa não inviabiliza a outra. Ou não invalida a outra. Então, o cara tem que ir para reciclagem urgente. O cara cometeu um erro que prejudicou a Ponte. Todo mundo viu. Quem assistiu o jogo viu. Só ele que não viu. 18h45. Tá chovendo cântaros. Não, há cântaros lá na ressacada. Né? Bem sugestivo a ressacada. Avaí 0, Juventude 0, mas tá chovendo uma barbaridade. Agora o Avaí tá reclamando um pênalti ali. Eu não vi pênalti nenhum, mas de qualquer jeito, o jogo tá parado. De qualquer maneira, vamos aguardar. Olha lá, Batista. Quem está nos assistindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a camisa do Juventude. Aí eu pergunto, por que o Maledetto... Por que o Maledetto, italiano que gosta de falar maledetta, por que o Maledetto que fez essa camisa não fez a camisa branca com o número verde, por exemplo? Não, o cara faz um leve contorno que deve ser verde, aquilo ali, né? E aí dentro o miolo, o recheio é branco. Mas vai ser besta assim lá adiante, pô. Ouvinte está dizendo aqui, gostaria de agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Batista, Tigrão, o Escorpião Rei, fizeram parte da minha infância, adolescência e agora minha vida adulta. Minha filha de 8 anos imita, é ele, quando ouço o meu Guarani. Quando moleque, arrepiava da pele até o osso, ouvindo Bolinha, trazendo informações, entrevistas com Beto Zini. Depois o Cobrão, Edu Pinheiro veio e juntamente com o cirúrgico e maravilhoso Bate Pesado, só abrilhantaram nossa rádio campineira. Vocês não têm ideia o quanto influenciaram muitas vidas. Falando da minha, muito. A voz é a realidade absoluta, mesmo a gente querendo xingar quando elogia a rival e critica o único campeão. Batista, Tigrão, Bate Pesado, podem falar do nosso clube, somente eles. Que Deus abençoe ricamente, parabéns. Estendo meus cumprimentos aos demais que fazem rádio. Antes de advogar, era técnico de som. Então, jamais poderia esquecer dos bastidores. Minha humilde homenagem ao Gleger. Obrigado por servir nossa paixão e hoje ceder sua vivência no futebol. Parabéns. E qual é o nome, hein? Olha, belíssimo texto, né? Fiquei emocionado. Mas faltou o seu nome, ouvinte. Final do telefone 33. Faltou o seu nome, gostaria muito de falar o seu nome, mas infelizmente você esqueceu de mandar, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua mensagem. Boa tarde, Batista e equipe. Penso que se a Ponte perder os 2 próximos jogos, o rebaixamento será praticamente certo. Penso também que uma possível troca do Pintado pelo Brigatti vai ser trocar 6 por meia dúzia. Tenho muito respeito pela história do Brigatti na Ponte, mas acho que essa postura dele de sempre funcionar como um tapa-buracos do clube só depõe contra ele mesmo, em assumir um futuro cargo de treinador em definitivo em qualquer clube do Brasil. Gostaria de ouvir a opinião dos comentaristas. Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Começo com você, CH. A Ponte tem pela frente o ABC, próximo sábado às 18 horas. E depois tem o Atlético Goianiense. Esporte antes. Esporte antes. É verdade. Atlético Goianiense em Campinas. Sim. O Esporte é fora. Então são 2 jogos em sequência fora de Campinas. ABC e depois no outro final de semana
pega a equipe do Sport. O ABC nesse final de semana, 18 horas, lá no Frasqueirão, e depois na outra segunda-feira na Ilha, contra o Sport, depois recebe o Atlético Goianiense. O Batista, é uma coisa muito delicada isso, eu não gosto muito de ficar... Veja o Londrina. Londrina trocou 6 ou 8 vezes de treinador essa temporada. 8. Do Campeonato Paranaense para cá, o Londrina trocou 8 vezes de treinador. Isso parece uma brincadeira. Brincadeira. Algo precisa ser feito? Acredito que sim. Do jeito que está, não dá para continuar. Mas isso é uma decisão da Ponte, né? Agora, eu também concordo com o ouvinte. Essa coisa de toda hora ficar tapando o buraco não é legal para a carreira do Brigatti, mas isso é problema dele, né? Se ele aceitou, se ele acha legal, nós não temos nada com isso. A vida é dele, ele que planeja, que acaba projetando o trabalho dele como treinador, como auxiliar, como dirigente, como homem forte no futebol. Isso é uma coisa, é uma decisão do Brigatti. Do Brigatti. Então não sou eu que vou dizer tá certo ou tá errado. Ficar mudando de treinador não é algo que me agrade. Eu não gosto. Mas também não me agrada o trabalho do Pintado, a quem eu tenho muito respeito. Então a Ponte tem que tomar uma medida. Ou vai com o Pintado até o final, ou dá uma mudança aí, faz uma troca, deixa o Brigatti trabalhar para ver se acontece algo diferente. Você se lembra, quando a gente estava debatendo ainda no trabalho do Felipe Moreira, que eu abri esse microfone e disse o seguinte: eu não queria ter razão, tá? Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão de nada. Eu disse o seguinte: o time da Ponte é muito fraco. E teve a janela para poder se reforçar. E continua fraco. Se vai cair, eu não sei. Mas desse jeito, com esse comportamento que nós assistimos contra o Mirassol, a chance é muito grande de cair. Só para fechar meu comentário, eu tomei a liberdade aqui, Batista, de pegar a classificação do segundo turno agora. E a gente tem falado muito da parte de cima da tabela, né? E a parte de baixo aponta o Vila Nova com 11, o 14º. Piores campanhas até agora do segundo turno. Vila Nova 11, Ponte 11, Botafogo de Ribeirão 9. No segundo turno, isso aqui é um recorte. Tombense 8, Chape 7, Londrina 7 e ABC 4. O que isso significa para mim, né? Analisando agora a classificação do campeonato todo, que Tombense, Londrina e ABC não escapam. Não escapam. Tem uma vaga, que é a 17ª vaga, aí é o primeiro da zona, é uma vaga para cair. Entre Chape, Avaí, Ponte, Ituano e Sampaio Correia. Olha, o Antônio Flores, nosso ouvinte, vereador, não é na atual legislatura, né? Mas foi por muito tempo vereador o Antônio Flores. Uma vez vereador, sempre vereador. Grande Antônio Flores, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. E ele está dizendo que o ouvinte, né? Que eu disse que aqui o ouvinte não tinha assinado, mas ele conheceu a voz. E ele está dizendo, é o senhor Aristeu Augusto Volpini Peçanha. Ele é filho do famoso Lelé do Vasco. Ponte e outros, né? Lelé. E ele está dizendo, o Antônio Flores, eu sei porque ele trabalhou comigo na Clark. Grande abraço a todos vocês. Portanto, né, o ouvinte escreveu aqui, foi muito legal, li a mensagem inteira, uma mensagem longa, mas emocionante. Então, quem mandou a mensagem, está dizendo aqui o Antônio Flores, foi o senhor Aristeu Augusto Volpini Peçanha, filho do famoso Lelé. E aí, Tigrão, a sua opinião também, só para dar uma satisfação aqui para o nosso amigo ouvinte, hein, Tigrão?
Não, se eu não tiver equivocado aqui, é que foi longa a sequência. Hoje está todo mundo tigre. O Batista, ele disse que ele acha que trocaria 6 por meia dúzia, né? O que eu acho... Não, ele disse assim, ó, se perder os 2 próximos jogos, a Ponte já caiu. Não. E os 2 jogos na sequência que a Ponte tem, pela ordem, é a ABC, próximo sábado, 18 horas. Aí no outro final de semana pega o Sport. E na sequência depois pega o Atlético Goianiense em Campinas. Não, eu vejo o campeonato tão equilibrado, apesar de eu estar muito pessimista com relação à Ponte, quando o Juventude acaba de abrir o marcador. 1-0, gol de falta. Juventude 1, Avaí 0. Esse resultado é ruim para o Guarani e é muito bom para a Ponte. Alan Ruschel marcou de falta. Aquele sobrevivente do voo da Chapecoense. E olha que coisa, né? Ele marca um gol exatamente contra a Chapecoense, que está aí ameaçadíssima de rebaixamento. Mas é o futebol, por isso que o futebol é lindo. E bateu bem, hein? Bateu por cima da barreira e não se preocupou com o negócio que eu joguei aqui, que aqui teve isso, aquilo. O jogo é contra o Avaí, ô Tigrão. O jogo é na ressacada, não Chapecoense. Desculpa, é verdade, é Avaí. Eu acho que se fosse contra a Chapecoense, é que o Avaí está na mesma situação, né? Um pouquinho à frente, 2 pontos à frente da Chapecoense, e eu fui traído aqui. Eu acho que se fosse contra a Chapecoense, ele não teria essa atitude de vibração por tudo aquilo que ele passou junto com a Chapecoense. Mas, Batista, é um campeonato tão equilibrado, fechando, que eu vejo da seguinte maneira: o acesso, nós vamos ter a definição do acesso dos 4 na última rodada, dos 3 na penúltima rodada e de 2 também na penúltima rodada. Eu acredito que só uma equipe vai ser conhecida antes da penúltima rodada como acesso, matematicamente falando. E no máximo duas a gente vai conhecer antes da última rodada, no máximo, porque é muito equilibrado. E no descenso, diferente. Há 3 rodadas do final, nós já teremos 3 rebaixados. E o último rebaixado, só na última rodada, porque está muito justo. Então, eu discordo de que perdendo essas 2 com mais 21 pontos em disputa, que já está rebaixada. Não, tem muito jogo pela frente. O que mais me preocupa não é perder para o ABC nem perder para o Sport. O que mais me preocupa é continuar não jogando, como nós vimos contra a equipe do Mirassol na sexta-feira passada. Isso é o que mais me preocupa. Perder jogando bem, guerreando, você chega àquela conclusão que daqui a pouco começa a encontrar uma vitória ou outra. Agora, do jeito que jogou contra o Mirassol, eu não consigo ver a Ponte ganhando de ninguém. Só que eu não quero passar esse pessimismo para a torcida, porque ele é o recorte de um jogo. E que é bem diferente do recorte feito depois do jogo contra o Vila Nova lá em Goiânia, onde a Ponte deixou seus torcedores mais animados. Primeiro que o resultado foi bom, e segundo que o time brigou muito. E aí a gente pode ver a Ponte no próximo sábado, contra o ABC, voando, não tecnicamente, esse time não vai jogar bem nunca, mas brigando mais, guerreando mais, se entregando mais, sendo mais intenso. E aí sabe o que nós vamos ter que dizer? Porque é jogo a jogo, não tem muito como fugir disso. Nós vamos ter que dizer, se lutar assim, aí estaremos a 8 do final. Se lutar assim nos últimos 8 jogos, não cai, independente do resultado. Então não dá para cravar que perdeu 2, caiu, não, porque é tudo muito junto, porque a Ponte perdeu, o Ituano perdeu também. A Ponte perdeu a Chapecoense, essa sim, Chapecoense, e empatou com o Ceará, que fez o gol de empate a 52 do segundo tempo, sábado. Então, ganhou só um pontinho, continuou de 6 para 5 pontos atrás da Ponte. O Avaí, que tem 33 abaixo da Ponte, está perdendo em casa. Então não dá para dizer que se perder mais 2 caiu, porque os que estão ali no bolo também perdem. Então é muito prematuro ainda. E hoje teve uma reunião pesada da Ponte no CT, com a presença inclusive do presidente, Marco Antônio Berlim. Pintado continua, está prestigiado, né? Sei se eu devo usar essa palavra, mas, enfim, o Brigatti
não vai assumir a ponte. Pintado continua, mas a cobrança foi uma cobrança pesada. Tenho informações, né? Foi no CT. A reapresentação, os jogadores estiveram lá, todos participaram, a presença também do presidente. Alguma coisa tinha que ser feita, né? Depois de ter tomado de 3 da maneira que tomou em casa, tem que dar uma chacoalhada aí no limoeiro, né? Tem que chacoalhar a roseira, não podia ter deixado passar em branco. E foi isso que foi feito hoje à tarde no CT, reunião com o elenco inteiro. Rápido intervalo, voltamos já, 19 horas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. De segunda a sexta, o Acontece com Gustavo Gimenez é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o título inédito do São Paulo na Copa do Brasil em jogo realizado ontem no estádio do Morumbi. Placar de 1-1. Como o tricolor havia vencido a ida por 1-0, acabou conquistando o título da competição. O São Paulo jogou com Rafael, Rafinha, Arboleda, depois Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, depois Wellington, Pablo Maia, Alisson, depois Rodrigo Neves, Rodrigo Nestor, depois Luciano, Wellington Rato, depois Michel Araújo e Lucas Moura, além de Caleri. O Flamengo de Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Thiago Maia, depois Luiz Araújo, Gerson, depois Vitor Hugo e Arrascaeta, depois Everton Ribeiro, Pedro e depois Gabigol e Bruno Henrique. Os gols do jogo: Bruno Henrique abriu o placar para o Flamengo aos 45 minutos do primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo Rodrigo Nestor aos 49 empatou. Público de 63.077 pagantes para uma renda de R$ 24.520.800. Vitória do Flamengo, jogo que teve arbitragem de Braulio da Silva Machado. Vitória do São Paulo, título do São Paulo. Placar de 1 para o São Paulo, 1 para o Flamengo. São Paulo, portanto, campeão da Copa do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:06. Todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática, né? A Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até uma revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 em todo o país. Vai de Uesco! Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa noite, Bandeirante. Aqui quem está falando é a família Machado do Campos Elísio. E hoje eu, ouvindo vocês falarem do rádio, eu vou falar um segredo para vocês, que não vai ser segredo. Hoje eu sou bugrino por causa do rádio. Eu morava lá no Paraná. Morei lá no Paraná 5, 6 anos mais ou menos. Molecão, fui pra lá com 12 anos. Eu ouvindo o jogo do Santos e Guarani, e foi onde que o Guarani ganhou, acho que foi 5-0. E nós estávamos para mudar aqui para Campinas. E meu pai era corintiano e eu santista. Até esses dias eu não sabia nem quem era o treinador do Guarani na época. Eu vi um debate de vocês e falou assim no rádio: aqui pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa deve chover bastante, vem vindo umas nuvens de chuva meia fechada, tal. Eu falei para meu pai: nós vamos mudar para lá, eu quero mudar para Campinas, eu quero ver esse campo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Deve ser muito bonito. E de lá para cá eu fiquei bugrino. Nós mudamos para cá, fui ver, cheguei aqui, meu irmão já morava aqui. Não sabia nem que existia Ponte Preta, achava que Ponte Preta era de Ribeirão Preto. Cheguei e perguntei pro meu irmão: esse time aí que tá passando com essa bandeira, meu irmão, é o Guarani? Ele falou: não, isso é Ponte Preta, é outro time. Ele falou: mas é de Campinas também? É de Campinas. Mas eu quero conhecer o Guarani, o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aí ele me levou lá e tal. E daí fiquei bugrino. E sou bugrino até hoje. Isso foi em 1969. Isso foi, quer dizer, através do rádio, né? Ouvindo o rádio. Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês aí. Vocês não acham que estão na hora já de, no derby, ter as duas torcidas? O negócio de briga aí tem que acabar, pô. Pode parar para pensar aí, Carlos Batista. Por todos vocês. Depois que parou esse negócio de
jogos com torcida única, o time foi caindo. Está na hora já de torcida do Guarani da Ponte Preta dar um exemplo. A briga tem que ficar entre eles no campo, não é entre torcida. E vamos levantar o time. Se nós não fazer isso, não unir, a tendência é o time ficar em mais dificuldade. Alô, um abraço, tudo de bom. Fica com Deus, toda a equipe aí. Família Machado do Campos Elísio. Tchau, tchau. Abraço, muito obrigado. Gabriel Tagliari marcou o segundo para o Juventude, 2-0. 37 minutos, 2-0 para o Juventude, estádio Ressacada contra o Avaí. 19 horas e 10 minutos. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um tema para colocar a opinião. Tema 1. Flamengo decide pela saída do técnico Jorge Sampaoli e encontra divergência na maneira de como irá pagar a multa rescisória de 14 milhões de reais ao treinador. Tite segue no radar da equipe carioca. Notícia 2. Homem furta telefone do Lugano no jogo do São Paulo, mas é detido pelo ex-zagueiro. Ídolo tricolor. Foi reconhecido pelos torcedores do lado de fora do Morumbi e os torcedores perceberam quando o rapaz tirou o aparelho do bolso do Lugano. Lugano deu uma gravata e recuperou o aparelho. Deu uma gravata no ladrão. Notícia 3. A um passo da Série B, torcida do Paysandu lota o aeroporto para receber o time e faz festa pelas ruas de Belém. Papão desembarcou na capital paraense por volta de meia-noite. Estava retornando, após vencer o Botafogo da Paraíba, fora de casa, encaminhar o acesso. Torcedores acompanharam o ônibus da equipe bicolor até o estádio da Curuzu. Vamos lá, CH, qual a notícia que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? A saída do Sampaoli, 14 milhões é a multa. O Flamengo pagou só nessa temporada quase 50 milhões, só em rescisão para treinador de futebol. Isso é uma vergonha, É uma vergonha. E agora está pegando a multa rescisória, como é que vai pagar essa coisa toda. O Tite está desempregado, segue no radar e deve ser o novo treinador do Flamengo. Mas se não mudar a mentalidade, você pode trazer que treinador for. Do jeito que é, do jeito que está, do jeito que pensam esses dirigentes do Flamengo, só vai mudar o treinador, não vai mudar absolutamente. Também não dá para ser pior que o Sampaoli, O Sampaoli foi o concurso, dos incompetentes treinadores que passaram ultimamente pela Gávea. Vamos ver, como é que vai terminar essa novela agora. Vai ter que pagar os 14 milhões para o Jorge Sampaoli, esse fanfarrone. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião, hein, Tigrão? Aqui no nosso apito final, tem um quadro que o Edu chama de a defesa do jogo e a sorte do jogo. E eu quero falar aqui do Lugano, aí é o azar do jogo. Porque o Lugano é forte pra caramba. E eu tenho certeza que esse ladrão que roubou ali no entorno do Morumbi, que roubou o celular do Lugano, ele não identificou o Lugano. Ele provavelmente nunca viu o Lugano dar um carrinho. Nunca viu o Lugano dar uma chegada para valer. Senão ele iria eleger uma outra vítima para roubar o celular. Porque o Lugano é aquilo que a gente chama de briga por 1 semana e meia. E o cara vai e tira o celular do Lugano, toma uma gravata, deve estar em cana e vai ficar com uma dor no pescoço pelos próximos 8 anos. Esse foi o azar do jogo. O azar do ladrão que foi roubar o celular logo do uruguaio Pão de Porrada Lugano. O quadro do apito final é a defesa do jogo, É que o Edu... Ele incrementa. Ele às vezes tem algum lance que foi sorte, alguma coisa assim.
e o Edu acrescenta. É. Aí, né, mas o quadro é a defesa do jogo. Não, mas ele põe a defesa para goleiros, né? Às vezes tem tão pouco lance, não tem nenhuma defesa no jogo, e o pobre do velho do Rio fica lá sem saber como cumprir a pauta. E aí ele inventou essa. Não, pobre não tem defesa, ele põe a sorte. E você quer maior criatividade do que isso? O cara saiu da caixinha, velho. Não tem defesa, então vamos para a sorte do jogo. Só que pegou tão bem que aí, como ele gosta de editar no mínimo uns 8 lances por jogo, nesse quadro da defesa do jogo, porque todos os narradores são excepcionais e ele curte ficar ouvindo o replay. Então, às vezes tem só 3 ou 4 defesas, ele incrementa mais umas 2 sortes ali. Mas ele não põe em votação a sorte do jogo. Ele não mutila o quadro do programa. Mas ele incrementa para valorizar a narração sempre precisa e brilhante dos narradores da Band. Mas ele não põe em votação, ele põe em votação só a defesa. Como ele pegou a sorte do jogo e está dando uma repercussão maravilhosa, eu já meti aqui o azar do jogo também, o azar foi do ladrão. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família na Rocha Autopeças. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Não compre em outro lugar sem antes consultar a Rocha Autopeças. Encontre a loja mais próxima de você. São várias lojas. Então é o seguinte, você entra lá, rochaautopeças.com.br, pegue o WhatsApp da loja mais próxima de você e faça o contato. Fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Boa noite, a Ponte só não cai porque tem 5 times piores que ela. Abraços, Gustavo. O CH já falou, né, agora há pouco, sobre os 5 times. Na opinião dele, mas eu concordo, que vão brigar por uma vaga. 3 já foram, né? ABC Londrina e Tombense. E aí sobra uma vaga que hoje está sendo ocupada pela Chapecoense. O Avaí, com essa derrota momentânea, o jogo vai até 50 minutos. Primeiro tempo, 2-0 para a equipe do Juventude. Esse resultado é ruim para o Guarani, mas é bom para a Ponte Preta. Porque a Ponte está brigando, é um concorrente, né? É um campeonato de 5 times. Ou, se você quiser incluir aí o Tombense, pode incluí-lo também. Aí fica um campeonato de 6 times brigando para não conquistar, né? Ao contrário, brigando para não conquistar 2 vagas. Campeonato de 6 times, incluindo o Tombense. No caso do Guarani, o resultado é ruim porque o Juventude vai vencendo a partida. Tem muito jogo pela frente, tá? O jogo é na ressacada e tem todo o segundo tempo pela frente. O jogo vai terminar daqui a 3 minutos e meio, primeiro tempo. E tem todo o segundo pela frente. Mas se o Juventude vencer, ele passa o Guarani. O Guarani tem 50 pontos, Juventude 47. Vai a 50 e o Guarani tem 14 vitórias, Juventude já tem 14, vencendo vai a 15. Aí, se isso acontecer, a Bugrinada vai ter que secar o Novo Horizontino, porque senão o Guarani sai do G4, hein? Então, olho no jogo, a partida está rolando ainda, primeiro tempo ainda não acabou,
Mas no momento, placar de 2-0 para o time do Juventude. Boa noite, pode vir qualquer treinador. Tá dizendo aqui Márcio Rosa, Jardim Flamboyant. Ele acha que quem escala o time é o Marco Eberlin. Não acredito. O Pintado não se sujeita a esse tipo de coisa, né? O Pintado foi um jogador campeão do mundo pela equipe do São Paulo, treinou vários clubes, tem uma larga folha de serviço prestado. O trabalho não está fluindo, mas o Pintado não aceita interferência. Então eu não concordo de que está tendo interferência na escalação. O que pode ter interferência, e isso é real, é o comportamento, né, do jogador. A toda hora aí sendo expulso. Isso aí tem complicado demais a situação da Ponte. Então, vários jogadores, o Gé, por exemplo, e o Matheus Jesus, brigaram na partida contra a Chapecoense. Um negócio besta e sem sentido. E o Gé voltou a ser expulso nesse último jogo aí, né? Colocou a mão na bola. Mas Felipinho, Fábio Sanches, 2 vezes, Matheus Silva, Matheus Jesus, Arthur, todos jogadores expulsos. Interfere sim na escalação. Assim como o cartão amarelo também interfere. E interfere também a questão das contusões, né? O caso do Fábio Sanches. O desfalque do Fábio Sanches está sendo considerável, porque além da parte técnica tem também a parte de líder, né? Ele é um líder, jogador que grita, conversa, posiciona, corrige os companheiros. Boa tarde, Tigrão. Achei que o time do Guarani muito amiguinho do time do CRB. Antes do início do jogo, muita confraternização. Parecia um jogo de final de ano. Confraternização. Após o jogo, encaro normalmente. Antes, não. O que acha disso, hein, Tigrão? Pergunta Carlos Lombardi. Opa, ô Carlos Lombardi. Sobrenome forte, né? Salvador Lombardi. Foi um grande narrador que trabalhou nesse prefixo Ponte Pretano. Não só narrador, como apresentador de programas de variedade, jornalismo, né? Prestação de serviço, Salvador Lombardi Neto. Mais Ponte Pretano do que ninguém. Igual ao Salvador pode ter algum aí, ao Lombardi Neto. Mais Ponte Pretano que ele, não. E eu me lembro uma vez, já vou responder em 30 segundos, que ele apresentando A Hora do Trabalhador, que era esse programa, das 7 às 8 da manhã, tinha uma audiência absurda, década de 60. E nasceu o Maurício Lombardi, que é um dos fundadores da torcida jovem da Ponte, 1969. E nasceu o Maurício Lombardi, não em 69. Maurício ajudou a fundar a torcida em 69. Maurício tinha minha idade. Maurício era de 56 ou 57. E aí faleceu já o Maurício, infelizmente. E quando nasceu o Maurício, o Lombardi Neto estava apresentando o programa e eu estava ouvindo o programa, com 8 anos de idade. E aí o Lombardi disse o seguinte, o Lombardi Neto: estou muito feliz que nasceu meu filho, e é menino. E deu um susto na maternidade de Campinas inteira. Sabe por quê? Que a enfermeira lá, o médico, quem estava assistindo a minha esposa no parto, deu o famoso tapinha na bunda para ver se ele chorava. E ele, ao invés de chorar, gritou: gol da Ponte Preta. Isso o Lombardi falou ao vivo. Então vai vendo o tamanho do problema. E eu acho que estava meio amistoso mesmo, viu, Lombardi? Eu acho que não precisa ser indelicado, mal educado, não precisa. Mas eu acho que chega ali, dá um tapinha no braço e tal, vai lá pro teu canto, né? Nada de muito oba-oba, porque já quebra o clima. Eu também acho. Aliás, eu acho que jogador, antes de jogo, devia ficar 3 dias sem tomar banho, com esse calor e tudo.
Para já chegar meio fedendo perto do adversário, para o adversário sair de perto dele. Eu vejo assim. Ouvinte no ar, 19h24, intervalo, neste momento, intervalo na ressacada, Juventude 2, Avaí 0, ouvinte no ar. Amigos da Band, Cleberson aqui do Jardim Novo, Maracanã. O Guarani perdeu pro CRB, mas tocou a bola, o CRB não jogou contra o Guarani igual jogou contra o Vitória, não conseguiu criar tantas oportunidades. O Guarani não foi mal, é um jogo normal que poderia ter perdido. Eu não vejo crise nenhuma e tem 2 jogos em casa, é ganhar os 2 jogos em casa e conquistar 5 vitórias que precisa, simples assim, não tem nada de errado, tudo normal. Esse resultado aí. Bola pra frente. Oi, CH, pois não? O ouvinte ele precisa assim compreender o que a gente coloca. Ninguém está dizendo que tem crise no Guarani. Nós estamos comentando o jogo contra o CRB. Ponto. Então, o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Agora, nós projetamos e sugerimos que, se esse comportamento for repetido, vai ter problema nos próximos jogos. Tem crise nenhuma. Só que o Guarani não competiu com o CRB. Foi isso que pelo menos eu disse. Ouvinte no ar. Pessoal da Band, boa tarde. Aqui é Jorge Morales do Jardim Chapadão, Bugrino Roxo. Queria fazer um comentário sobre... porque se falou muito a respeito de que técnico conhece mais o adversário, né? Então, pelo jeito, o Daniel Paulista conhece mais o Guarani do que o Humberto Louser conhece o CRB, né? Apesar de que foram 2 falhas, né, no gol do CRB. Primeiro, o cara pega a bola dentro da grande área, ele sozinho, a grande área inteira estava sem ninguém para dar um combate nele. Deixaram o cara sozinho. E o segundo motivo, eu achei que foi falta do goleiro do Guarani, né? Eu achei que ele falhou. Ele foi assim, muito devagar pro lance. Ele não costuma tomar esse tipo de gol, né? Tá bom? Boa tarde a todos, obrigado pelo comentário aí. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Vamos lá, CH, qual desses você renovaria para o ano que vem e com qual você encerraria o contrato no final desse ano? De todos esses, eu não ficaria com o Gabigol e com o Everton. O restante eu renovaria. E você, Tigrão, qual a sua resposta? Ficaria com todos e levaria o Dorival Júnior de volta. Com ele, todos jogam bem. O problema é jogar com essa treinadorzada que o Flamengo andou trazendo aí. Vitor Pereira, Jorge Sampaoli. Né? Com esse cara aí, o ambiente fica ruim. Eu renovaria com todos eles, mas com um comando sério e competente no banco. Eu sigo com você, Tigrão. Criticado por parte da torcida, Nestor vira herói no São Paulo após finais da Copa do Brasil. Deu assistência para o gol do Caleri lá no Rio de Janeiro, Maracanã. E ontem uma pintura, um golaço, um gol de qualidade excepcional. Você gosta do futebol do meio do tricolor, hein, Tigrão? Sim, gosto e sempre foi bom de bola. É que prata da casa às vezes é meio incompreendido, mas ele é muito bom jogador. O conceito dele é bom e é canhoto. Né? É aquele cara que, você sabe, canhoto ruim de bola é uma raridade, viu, Batista? E você, CH? Bom jogador, sou fã dele, joga muita bola. Sigo com você, CH. Com as recentes atuações no Brasileirão, o Vasco é favorito para vencer o América hoje. O jogo é no Independência.
Vasco vence o jogo. O Vasco não vai cair. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Também acho que vai dar Vasco. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você, até amanhã. Respondi na lata pra quebrar o seu galho, viu? Muito obrigado, Tigrão. Você realmente quebra sempre os meus galhos. Sim. Não sou macaco gordo, mas quebro o galho. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH. Até amanhã. Abraço, até amanhã. CH que hoje participou aqui do Estúdio Digital, já preparado para todas as plataformas digitais. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã tem mais, 11h30 da manhã, tem o Nossa Área com o CH na apresentação e neste horário, 5 da tarde, tem o Esporte em Debate. Valeu, gente. Tchau. Esporte em Debate, na Bandeirantes.